Boa noite. Pernambuco possui 190 quilômetros de praias e, de acordo com o Ministério do Meio Ambiente, 33% desse total estão comprometidos pela erosão ou avanço do mar. As edificações na orla e nas áreas de mangue são apontadas como causas que contribuem para a diminuição da faixa de areia. Atualmente, estão sendo realizadas obras de engorda nas praias de Jaboatão e o projeto deve se estender também aos municípios de Recife, Olinda e Paulista. Essas obras serão uma solução definitiva para o avanço do mar na região metropolitana do Recife? Qual o impacto para a natureza decorrente dessas ações? Praias urbanas é o tema do Opinião Pernambuco de hoje. Participam do debate o secretário de Meio Ambiente e Sustentabilidade de Pernambuco, Sérgio Xavier. O engenheiro civil e assessor especial da Secretaria de Obras da Prefeitura de Jaboatão dos Guararapes, Roberto Rocha. Também o professor de Oceanografia da UFPE, Pedro Pereira. Lembramos que você pode participar do programa enviando perguntas e também a sua opinião para o e-mail opiniãotvu@gmail.com, pelo telefone 34236836 e pelo Twitter, @opiniãope. Boa noite a todos. Sejam bem-vindos ao nosso programa. E aí eu quero começar com o secretário Sérgio Xavier, historiando um pouco como nasceu a ideia desse projeto de engorda para as praias da região metropolitana do Recife. Boa noite, Valdir, Roberto, Pedro, telespectadores. Bem, esse projeto, na verdade, nasce da necessidade de se pensar de forma sistêmica esses problemas, né, do nosso litoral. Antigamente se resolviam essas questões do avanço do mar de forma pontual, né? Fazendo barreiras aqui, colocando pedra ali, enfim, soluções que realmente, em alguns momentos, até pareciam que podiam resolver ali naquele ponto, mas logo depois acabava criando erosão mais adiante. E aí os pesquisadores, especialistas da Universidade Federal de Pernambuco, do Rio Grande do Sul, também de fora do Brasil, juntamente com o governo do estado, começaram um projeto que culminou exatamente com esse projeto que está sendo implantado agora, que é pensar de forma integrada uma solução para toda essa região, que representa mais ou menos um quarto, né, do nosso litoral do estado inteiro, que vai de Jaboatão até Paulista. E a ideia é colocar areia, onde hoje tem pedra, onde hoje não tem nem espaço para que as pessoas possam se locomover, fazer o engordamento com areia, e aí protege esse avanço do mar, e, ao mesmo tempo, cria uma área de praia para uso da população. Então, é um projeto muito positivo que, na verdade, não é simplesmente o mar que está avançando. A cidade é que avançou muito, né? Talvez não, certamente extrapolou os limites que deveria ter. E aí, nesse momento, precisa haver uma correção disso. Como é impossível trazer a cidade de volta, né? Complicadíssimo, numa região tão densamente povoada, puxar os prédios, enfim, toda a cidade para onde deveria ter ficado anteriormente, é importante colocar areia para proteger a cidade e gerar novamente uma praia. Então vamos conversar um pouquinho com o engenheiro Roberto Rocha. Engenheiro, qual é o conceito de engorda? Uma palavra, né, que ela surge como uma novidade para a população leiga. De repente, não vamos engordar as praias. O que é exatamente essa engorda? O projeto do engordamento de Jaboatão partiu dos primeiros estudos a partir de 2005, que foi elaborado pelo MAI, Monitoramento Ambiental, através da Universidade Federal, e a partir desses resultados e com a eleição do prefeito Elias Gomes, a partir de 2009, tomamos algumas providências pontuais, como o secretário acabou de pontuar aqui, que seriam soluções técnicas de proteção do bem público, algumas ruas, locais de calçada de ruas, com enrocamento, que são estruturas em pedras, não são estrutura fixa, são estruturas móveis com bidim, e isso em 2009. Em 2010, já com a estrutura já montada da prefeitura, o prefeito Elias Gomes contratou esse projeto de engordamento, que é uma solução para toda a orla do município, e ao longo do ano de 2010, na elaboração do projeto, e em 2011, nós recebemos ele, tanto do engordamento propriamente dito da praia, como da origem de onde viria a areia, porque foram estudados
várias jazidas, e em 2012 licitamos essa obra. Ela vai desde Barra de Jangada, Barra de Jangada, Candeias e Piedade. E com isso vai se recuperar aqueles pontos que estão degradados da praia propriamente dita. Então nós vamos ter uma faixa de areia de 35 a 40 metros no topo dela e 50 na parte embaixo de estabilização. Certo. Quando o senhor fala em engorda, em trazer areia, essa areia vem de algum lugar. De onde vem essa areia? Qual é a necessidade? São necessários quantos milhões, né, de litros de areia para poder suprir essa carência que está existindo hoje na orla? Das 6 jazidas pesquisadas, somente uma foi compatível com os estudos elaborados, que é a da Praia do Xarel, no município do Cabo Santo Agostinho. Ela tem em quantidade e na granulometria que o projeto definiu. Fica a 2 quilômetros da praia do Pedra do Xarel e a 14 do município de Jaboatão. Então, ela E vai o transporte dela vai vir pelo mar, numa draga com a capacidade de 6.000 metros cúbicos. Ela aspira areia, enche a cisterna e a uma distância da praia, das 3 praias, tem uma tubulação de 1,5 km, que será acoplada à draga e bombeado. Ao chegar, ela vai ficar submersa, essa tubulação fica submersa, e uma tubulação em terra, ela vai reconstruir aquela praia que foi projetada com as características de ter uma faixa de areia mais alta do que para ter suporte do impacto da onda. Então, o volume vai ser de 1 milhão de metros cúbicos de areia para as 3 praias, tá certo? E nós acreditamos que nesses próximos 90 dias nós já tenhamos iniciado essa engorda e concluído antes do verão no nosso município. A gente vai querer ainda um desdobramento disso com o secretário daqui a pouquinho, né? Até porque esse projeto, como ele envolve outras cidades, a gente precisa entender, né, como será cada uma dessas etapas. Mas aí vamos passar para o professor Pedro. Professor, parece uma coisa muito boa. É assim, tão boa? Existe alguma restrição a um projeto de engorda do ponto de vista da sensibilidade ou do ponto de vista do impacto ambiental que isso possa causar? Bem, boa noite a todos, primeiro, né? Olha, é um projeto excelente, né? Porque nessa parte de proteção costeira, nessa linha de proteção costeira, você tem geralmente 2 vertentes. Uma que é você tratar o problema e você combater o problema de uma forma de uma engenharia rígida, né, que a gente chama, e uma outra do que seria uma engenharia mole, vamos assim dizer, né, que é essa parte do engordamento. Então, na verdade, o engordamento nada mais é do que você reconstruir aquele ambiente. Então, você está devolvendo você está devolvendo areia para o ambiente praial. Então, você reconstitui aquele ambiente. Então, assim, em termos de impacto, propriamente dito, né, claro que vai ter, é uma obra. Tá? Agora, esses impactos eles são pontuais e instantâneos. Por exemplo, quando a gente faz uma obra como essa, numa determinada área, uma outra área que esteja situada num outro lado, ela não pode ser impactada? Ou seja, se você contém aqui, isso não pode rebater como um efeito dominó numa outra área? Pode sim. Agora, nesse caso, eu acredito que os impactos são mínimos, são pequenos. Um impacto que vai ter direto, por exemplo, é a questão da turbidez da água. Que essa areia que vem pela tubulação, ela não vem só areia, né? Ela vem areia mais água, feito você mesmo mencionou, né? Então, quando chega, né, na costa, aquela quantidade enorme de água, né, com material de suspensão, causa de imediato um aumento na turbidez da água. Só que com o passar do tempo, esse material decanta, sedimenta, né? E aí, com os dias, a praia já se torna, né, a água já se torna a ser limpa novamente, né? Então, esse é um impacto direto, né? Um fator interessante é que a corrente aqui, na maioria do tempo, ela predomina de sul para norte, né? Então, instantaneamente, momentaneamente, assim que colocar essa areia, as praias ao norte já vão começar a ganhar um pouquinho da areia de novo, né? Então, os impactos, assim, de certa forma, vai estar sempre mais ao norte da região, está sendo lançado o material dragado na praia, né? Secretário, houve um momento em que a CPRH realizou uma audiência pública, fez uma consulta à sociedade para que essa questão fosse discutida. E, na ocasião, houve, inclusive, alguns manifestos, né, contrários a essa ideia do projeto de engorda. Os pescadores ficaram com medo de que as águas pudessem sofrer algum tipo
de reação, ou seja, que isso impactasse nas suas atividades diárias. Desse ponto de vista, qual foram as análises feitas e que resposta se pode dar para a sociedade? Exatamente. A audiência pública é para isso, né? Para ouvir a sociedade, para apresentar o projeto, para saber quais são os questionamentos, as dúvidas, enfim. Alguns pescadores fizeram as suas colocações, tiveram as suas preocupações, e nós incluímos no projeto uma atenção especial aos pescadores. Então, o prefeito Elias Gomes criou já o Comitê Orla, lá em Jaboatão, que nós solicitamos, inclusive, que cada município criasse um comitê com representantes dos pescadores, do setor hoteleiro, dos ambulantes, das pessoas que vivem na praia, enfim, toda a associação de moradores, para exatamente discutir durante a obra esses impactos. Como o professor Pedro falou, são impactos momentâneos durante a obra. Depois da obra, só tem impacto positivo, ou seja, a areia volta a formar a praia, portanto as pessoas vão ter, né, a possibilidade de usar a praia, os comerciantes vão ter resultados muito mais positivos, né, porque vão poder comercializar naquele lugar com muito mais frequência das pessoas, o turismo ganha, ou seja, todos ganham no processo após a obra. Durante a obra, do ponto de vista de impacto ambiental, o que vai haver é movimentação de areia. Essa jazida que Roberto falou aqui, lá próximo do Cabo, é uma jazida que tem, para você ter uma ideia, cerca de 42 milhões de metros cúbicos disponíveis de uma areia que está adequada a ser aplicada em Jaboatão, Recife, Olinda e Paulista. O projeto vai precisar de, no máximo, 9 milhões de metros cúbicos, ou seja, menos de um quarto de toda essa areia que está disponível nessa área lá no Cabo. Portanto, é uma areia que vai ser reposta depois pela própria natureza. Então, é um projeto que traz pouquíssimo impacto ambiental e um grande impacto social positivo, um grande impacto econômico positivo e um impacto importante do ponto de vista de proteger a nossa região metropolitana, não só dessa erosão que está acontecendo hoje, mas também de impactos futuros. Nós temos projeções de que o mar, com o aquecimento global, vai sofrer elevação e Recife é uma área, está numa área que em muitos pontos está abaixo do nível do mar. Portanto, proteger a cidade, investir num projeto como esse é fundamental para que a gente possa não só garantir segurança hoje para todos que moram ali na orla, mas também no futuro. Engenheiro, da forma como o secretário coloca, a impressão que a gente tem é que é uma obra definitiva, né? Ou seja, a partir de então a gente resolve definitivamente a questão da erosão e eu não disse que é definitivo. Eu também não afirmei, eu disse que dá essa impressão, né? É uma obra que resolve momentaneamente, mas vai precisar manutenção permanente. Certo, pronto, era exatamente isso que eu ia perguntar agora ao engenheiro, né? Que tipo de manutenção e que garantias isso nos dá? Né? É uma obra que vai demorar pouco, que vai demorar muito? Em que momento a gente vai precisar de uma nova ação em cima desse problema? Só reforçando aqui o que o secretário falou com relação ao CPRH, a licença de instalação, ela solicita que a prefeitura estude as ações que possam vir causar aos pescadores. Isso está na LI. Foi criada uma equipe da prefeitura, de uma empresa contratada para fazer fiscalização e monitoramento ambiental, e essa equipe, constituída de engenheiro de pesca e assistente social, estão levantando todos os dados necessários para aqueles pescadores que trabalham ali em Jaboatão, que sobrevivem daquela pesca. E, como o professor falou, com relação ao engordamento, à situação momentânea, vai ser temporário, a turbidez da água vai sofrer um pouco, a coloração da areia também, ela não vem com a mesma coloração original, e a jazida, ela não vai ser, a retirada da areia não vai ser por igual. Ela vai deixar os testemunhos para que, com o tempo, venha ser recuperada. As praias que são recuperadas no mundo hoje, todas elas, Miami, Portugal, França, Inglaterra, Espanha, tem algumas pessoas que trabalham conosco. Eles dizem, se recupera a praia, tem que monitorar, como o secretário falou. E esse monitoramento nós vamos fazer com acompanhamento com topografia, periodicamente, para ver onde se está ocorrendo alguma perda da areia,
para que se façam intervenções pontuais, para que não venha ali continuar a fazer uma erosão e dali tirar aquela estrutura que vai causar um problema. Então, o monitoramento é definitivo. Não dá para se ter uma previsão de em quanto tempo essa areia possa retornar para o fundo do mar? Ela não retornará, ela vai se manter na os estudos é que ao longo de 10 anos haja uma perda, e pelas simulações matemáticas deles, é de 10%. Entendeu? Então, esse monitoramento é quem vai ficar mais fidedigno com relação à perda ou à movimentação de um ponto para outro. Tá certo? Eu acho que só quando reconstruir e o monitoramento é quem vai. Nós estaqueamos o mais próximo possível as seções da areia, quando for reconstruída, para que a gente possa ter mais seções, que seria o perfil da areia reconstruído, para que nós possamos estudar isso, ver como vai estar se comportando ao longo dos meses ou dos anos esse perfil da areia que foi trazido para a reconstrução. Durante muito tempo, a alternativa encontrada aqui em Pernambuco e em vários outros lugares para a contenção do avanço do mar foram as construções de diques. A Olinda mesmo está repleta, né, desses diques. Até que ponto essas medidas de construção de diques, né, de espigões, elas são acertadas, elas são obsoletas, elas foram um erro de planejamento? Enfim, né, qual é a verdade sobre os espigões e sobre os diques? Esse é um ponto que a gente vai colocar para o professor Pedro, mas não agora. A gente deixa isso para o nosso próximo bloco. Lembrando que você pode participar do programa através de comentários ou mandando perguntas pelo telefone, e o nosso número é o 34236836. O e-mail opiniãotv@gmail.com e também pelo Twitter, @opiniãopr. A gente volta dentro de um instante. O Opinião Pernambuco está de volta. Hoje discutimos praias urbanas. Participam do debate o secretário de Meio Ambiente e Sustentabilidade de Pernambuco, Sérgio Xavier, o engenheiro civil e assessor especial de obras da Prefeitura de Jaboatão dos Guararapes, Roberto Rocha. Também o professor de Oceanografia da UFPE, Pedro Pereira. E é exatamente o professor Pedro quem retoma a palavra nesse momento para responder sobre a funcionalidade dos diques, dos espigões nas nossas praias. Professor. Pois é, Valdir, toda essa parte de engenharia rígida, feito eu havia mencionado, ela tem um impacto positivo, negativo, né, mas ela causa impacto, né? E assim, ela é planejada para um determinado objetivo. Se durante a execução desse planejamento, da execução dessa obra, né, alguma coisa foi feita fora daquele planejamento, para aquelas condições ambientais, né, se a pessoa que foi implementar aquela obra implementou ela, executou ela de uma forma um pouquinho diferente daquele projeto, já é o suficiente para aquela obra não ser útil, né? Aconteceu isso aqui em Pernambuco? Aconteceu. Onde? Aconteceu em Jaboatão, em Paulista, né? Nós temos os exemplos dos quebra-mares, tanto de Paulista quanto de Jaboatão. Os quebra-mares dessas duas localidades era para ter sido colocado um pouco mais para fora, afastado da costa. No entanto, foi colocado muito próximo da costa. Isso altera tudo, né? Então, a questão dela funcionar ou não funcionar, né, a gente tem inúmeros exemplos na Europa. A Holanda, por exemplo. A Holanda, assim, é lindo a quantidade de coisa que eles já fizeram lá para proteger a costa, né? E toda essa parte de engenharia rígida é muito explorada por eles. A parte de engenharia leve, muito mais também. Mas, assim, lá tem inúmeros exemplos de sucesso, né? Quais são as consequências de uma construção mal planejada? Um exemplo, de novo, bem interessante é o Janga. O Janga, quem já teve a oportunidade de ir lá, um dos quebra-mares do Janga, atrás dele, se você for visitar, você vai encontrar aratu. Você sabe onde é que tem aratu? Nos mangues. A gente está num ambiente praial no Janga, com aratu e lama. Isso mostra bem o impacto daquela obra naquela região. Então, alterou não só a dinâmica, mas até a fauna, né, e a composição dos sedimentos daquele local. A qualidade da água também pode ser impactada? Com certeza. Tem o caso de Olinda, né, onde o quebra-mar foi feito na forma de L, né, e a circulação ali foi comprovado por estudos da universidade que reduziu muito a qualidade da água, né, assim, se tornando a água imprópria para o banho, né? Tanto é que agora, com
com as modificações, né, que se espera fazer, vai se fragmentar e aumentar a circulação nessa região para que a qualidade da água melhore ali através da circulação natural pelas ondas, pela maré. Você fala fragmentação, não seria a remoção total? Não. Seria apenas alguns cortes que seriam feitos? Exato. A exemplo do que está sendo feito em Jaboatão. Secretário, o engenheiro Roberto Rocha vinha falando sobre a situação de Jaboatão, mas a gente sabe que esse projeto ele é abrangente, né? Ele engloba a região metropolitana toda. Como serão as próximas etapas depois de Jaboatão? Bem, o governo do estado está concluindo, né, o projeto executivo das obras de Recife, Olinda e Paulista. Agora, em junho, os projetos ficam prontos. A partir de julho, já podem ser feitas as licitações das obras, né, dos outros municípios. E estamos agora buscando engenharia financeira para financiar isso. É uma obra de mais de 300 milhões. Né? Então, Jaboatão começou, cerca de 42 milhões na Jaboatão. Recife, Olinda e Paulista somam aí cerca de 290 milhões, mais ou menos. Portanto, é um recurso muito expressivo e nós temos que buscar somar recursos dos municípios, do governo do estado e do governo federal. Em breve será feita uma reunião no Ministério da Integração Nacional para discutir como é que nós vamos fazer essa engenharia, não só financeira, mas também o gerenciamento daqui para frente. Né? É importante lembrar que a gente está corrigindo coisas do passado, mas o nosso litoral continua desordenado. E é importante daqui para frente se definir como será feito esse controle para que no futuro não haja situações piores até do que a gente tem hoje. O professor Pedro, inclusive, coordenou um evento importante que aconteceu agora no mês passado aqui em Pernambuco, um evento nacional, com convidados, inclusive, de outros países aqui, com grandes especialistas, para definir qual é a forma de detectar as principais vulnerabilidades, a partir disso definir as soluções e definir como é que a gente ordena o nosso litoral a partir da definição da linha de pré-mar. É muito importante definir que a partir daquela linha não pode se construir nada, né, e ordenar para daqui para frente as obras serem feitas em locais seguros. Né? É muito importante isso. E isso vai exigir uma gestão complexa, gestão de prefeitura, com o governo do estado, com o governo federal. Nós vamos inaugurar uma nova forma de gerenciar que essa obra está viabilizando, que é exatamente a visão sistêmica e os órgãos públicos todos trabalharem de forma integrada. Engenheiro Roberto Rocha, no início do programa o secretário também tinha tocado naquela questão de que as pessoas construíram muito edificações muito próximas da água, né, da praia. E isso acabou gerando-se um problema hoje quase irreparável. Né? Não dá para você pegar mais e desmontar uma avenida como a Avenida Boa Viagem. A mesma coisa lá em Jaboatão. Talvez Jaboatão seja até mais grave no caso de Piedade, né? Foi mais próximo ainda da água. Como o senhor vê essa ação do homem nessas construções? Quer dizer, o que de fato está sendo feito para que não surjam outras avenidas como a de Boa Viagem, como a de Piedade, né, como a Marcos Freire, tão próximas da praia como essas que nós já temos aqui? Jaboatão, eu acho, dos 4 municípios, é o mais crítico nesse sentido, com relação a, não seria o avanço do mar, seria o avanço do interesse imobiliário, né, sobre as praias. O prefeito Elias Gomes, a partir dessa obra, ele já determinou que fosse construído um projeto de urbanização, com arborização do que resta de área, sem ter nenhum contato com a parte que vai ser feito, reconstruída a praia. A pouca área que tem entre os prédios e as estruturas rígidas que foram construídas, vai estar sendo elaborado um projeto de urbanização nessa pouca área, com área de convivência e para que não tenha ocupação. E nós vamos trabalhar nesse sentido de conscientização dos ambulantes, de todas as pessoas, para não fixar um local e começar a botar estruturas que permaneçam, que criem dificuldades para aquela área de praia. E temos que ter essa consciência e vamos passar, porque terminada a gestão de Elias, quem vier terá que ter essa consciência de fazer o monitoramento, fazer todo um acompanhamento, havendo necessidade de recuperação, de engordamento, daqueles pontos que vinham sofrer erosão,
de que se faça como são feitos em todos os países do mundo, que faz o desengordamento da recuperação dessas praias. Então, essa consciência já está sendo criada entre nós e vamos passar isso para quem vier a suceder o prefeito Elias Gomes. Professor Pedro, quando a gente traz essa questão, também causa a impressão de que existem alguns culpados nessas ações, né? Por exemplo, as pessoas são culpadas porque moram muito próximas da beira da mar. O problema está na construção civil ou o problema está no poder público que consente? Olha, eu acho que, de certa forma, em todos, né? Porque todo mundo tem aquela ânsia, aquele desejo de querer morar próximo à costa, né? Isso acaba impulsionando uma série de fatores, né? Por exemplo, a especulação imobiliária que foi levantado, a questão de se criar benfeitorias públicas, né? Que vão servir de lazer para as pessoas que residem próximo à costa, próximo à praia. Então, eu diria que nesse contexto, todo mundo, de certa forma, tem um pouco de culpa, né? Agora, o que se faz hoje em dia para tentar sanar um pouco isso, né, é a questão da lei de gerenciamento costeiro que o Estado de Pernambuco agora emplacou aí, né? Foi o primeiro Estado nacional com a lei de gerenciamento costeiro, né? Onde está na lei do Estado agora que não se pode ocupar até 30 metros da linha, 33. Né? 33 metros da linha, que seria a linha de pré-mar máxima, né? A ser determinada ainda, né? Então, isso é uma lei, né? Existem diretrizes nacionais que dizem que, por exemplo, em regiões que não tem ocupação, que não há ocupação, que se ocupa a 200 metros da linha, para dentro dessa linha de praia, né? Mas é uma diretriz, né? Então, assim, não está obrigando ninguém. Então, poucas pessoas seguem à risca essa diretriz, né? Secretário, até onde vai a responsabilidade do município ou do Estado na busca de solução para esses problemas? Vamos dar um exemplo. Ali em Paulista, depois do Janga, né, no trecho Pau Amarelo, existe uma quantidade infinita de bares colados mesmo assim com a praia, né? A área de areia é toda ocupada por uma série de bares, muitos de alvenaria. Aqueles bares parecem um problema para a cidade, mas esse problema é também do Estado. O que se pode pensar em fazer numa área como aquela antes que uma situação mais drástica como uma maré de uma ressaca muito alta acabe, né, tomando conta daquilo ali? Pois é, o município tem a responsabilidade de fazer todo o planejamento da ocupação do solo, a fiscalização, né, aprovar as obras, fazer planos diretores, enfim, isso é responsabilidade do município, mas é claro que o governo do Estado e o governo federal também têm as suas responsabilidades. Então, por isso que essa obra ela vai criar uma oportunidade de um trabalho conjunto dessas três esferas, que antes estava totalmente fragmentado, né? O prefeito não conversava com o governo do Estado e o governo do Estado também não falava com os ministérios em relação a essas questões, cada um fazia a sua ação sem muita integração. Essa obra vai criar um modelo novo, inclusive o Ministério Público Federal participa, né? O procurador Marcos Costa é entusiasta disso, está sempre trabalhando também. Então, são muitas instituições envolvidas. O governador Eduardo Campos criou em Pernambuco um modelo de gestão integrando diversas áreas. A gente vai usar esse modelo de gestão também para gerenciar essas ações. E com isso, com certeza, nós vamos ter uma situação bem diferente para o futuro, onde as três esferas de forma integrada pode com certeza ter mais força para barrar esse desordenamento que está acontecendo de forma generalizada. Muitas vezes o município sozinho não tem fôlego, né, nem capacidade para segurar, né, um planejamento urbano que, na verdade, não é um planejamento urbano, é um crescimento totalmente descontrolado, né? Então, com esse projeto, com essa lei que o professor Pedro acabou de falar, nós vamos com certeza conseguir. Agora tem uma lei, que é uma lei superior, que é a lei da natureza, que com certeza vai fazer as pessoas pensarem muito bem em construir, em investir em lugar que o mar pode avançar. O governo vai definir qual é a linha, o governo vai definir qual é a área segura, e quem construir a partir dessa linha, com certeza vai ser penalizado pela própria natureza, que com certeza não vai deixar essas áreas ocupadas, porque o mar tem uma força impressionante, né? Essa linha não sempre foi definida, não?
Foi definida em 1931, né? Essa lei que é terreno de marinha, essas regras todas que existem aí no litoral são de muito tempo atrás. Houve um dinamismo muito grande nesse tempo, então hoje precisa demarcar novamente Então essa linha. existia a lei, mas se permitiu que as construtoras, elas, né, plantassem É que lá seus essa lei, edifícios. essa linha de pré-mar tem que ser atualizada, né? Quase um século depois, houve muita mudança, inclusive as próprias intervenções, né, que aconteceram no litoral, como grandes portos e tudo, isso mudou a dinâmica do oceano e com certeza exige uma atualização disso. Hoje já existe algum projeto tramitando nesse sentido, secretário? Sim, com certeza. Houve um encontro aqui em Pernambuco para discutir a metodologia nacional. Foi esse encontro, inclusive, que o professor Pedro participou ativamente, para definir qual a metodologia, para definir as vulnerabilidades, ter um padrão nacional para isso e definir também essa linha, para que a lei de Pernambuco passe a valer de forma muito clara. Ou seja, a gente tem que contar 33 metros a partir da linha de pré-mar. Então, tem que marcar essa linha e tem que ter uma metodologia para isso. Eu vou trazer uma outra questão, que são as obras de contenção, aquelas pedras que são colocadas, né, na beira das orlas, né, nas áreas de orlas. Isso a gente tem em Jaboatão, tem em Recife um pouco e muito em Olinda. Né? Essas obras de contenção, elas são suficientes para receber o impacto da água com esse aquecimento global, com esse aumento do nível que a gente está vendo? Aí eu gostaria de ouvir a palavra tanto do professor Pedro como a do engenheiro Roberto Rocha. Eu vou começar com o professor, depois a gente vai para o engenheiro Roberto Rocha. Aproveitando que você perguntou isso, você falou isso aí, o que vai ser feito na parte de engorde de Jaboatão e depois Recife, Olinda e assim por diante, é uma obra. Então, o engordamento, por mais que seja adicionar areia à costa, ela é uma obra. E como toda obra, ela requer manutenção. Então, o monitoramento que o Roberto está falando é fundamental para dizer quando e quanto de areia, né, a gente vai precisar recolocar na praia. Né? E aí, eu faço a conexão com a tua pergunta. Né? Essas obras, esse enrocamento, como a gente chama, né, que é essa fixação da costa por rochas, né, isso é uma obra. E como toda obra, ela requer manutenção. Então, você imagina que você está colocando pedras de algumas toneladas, feito o Roberto falou no intervalo aqui, né, sobre areia, né, que no momento que ela é molhada, ela perde um pouco do seu atrito, né, e aquele peso de 1 tonelada acaba enterrando. Então, com o passar do tempo, na verdade, você tem que dar uma manutenção, que você perde aquelas rochas ali. Então, é de fundamental, seja no engordamento, seja no enrocamento, você dá uma manutenção a essa obra. Né? Engenheiro Roberto Rocha, essas pedras, né, qual a função delas? Elas são realmente capazes de conter esse avanço? Eu gostaria que o senhor acrescentasse essa previsão, essa probabilidade aí de um aquecimento global, né, que, segundo alguns cientistas, poderá elevar o nível das águas. No início do programa, o secretário falou que algumas obras, ao longo do tempo, vinham sendo executadas, obras pontuais. Tá certo? Jaboatão, quase toda a orla é constituída de enrocamento, essas obras surgiram a partir da perda quase que total da areia. Então, com o engordamento, a praia vai ficar do enrocamento em direção ao mar, porque após o enrocamento já vem as edificações, já estão as edificações. No trecho do quebra-mar de Jaboatão, como o professor falou, que era para ele ter ficado mais afastado, ele está sendo seccionado, vão ser 5 tramos de 50 metros e deixando 100, com o objetivo, o professor tem dito que Paulista tem essa situação, Janga tem essa situação, com o objetivo de renovar aquela água. Ela tinha um odor pela estagnação, provocado pela estagnação dela, que ela não era renovada. Com essas aberturas vai permitir isso, e a entrada da onda vai fazer tombar essa areia de volta para a praia, que é o que já está ocorrendo. Dos 5 tramos que terá que ser executado no quebra-mar de Jaboatão, 2 deles já estão concluídos e já está começando a funcionar. A reconstrução da praia vai ser do enrocamento
35 metros, 40 metros para frente, porque para trás já as intervenções que vinham sendo feitas foi para proteger numa situação de extrema necessidade que estava destruindo os prédios, as ruas, alguma coisa que existia construída no passado de área de lazer, então teve que se fazer esse enrocamento. Alguns prédios, no momento de desespero, construíram estrutura rígida em concreto armado que foram a própria onda destruiu. Secretário, com esse projeto do engordamento, a expectativa é de que a água fique limpa, né? Ela fique apropriada para o banho. Mas há um problema histórico, que é o problema dos despejos de esgotos, né? E aí a gente, fazendo uma análise mais detalhada, né, sobre a realidade das praias urbanas aqui do Recife, vai ver que tem uma infinidade de bueiros, né? Ou seja, as pessoas estão jogando, pessoas e empresas estão jogando os dejetos na praia. Então, que tipo de ação o governo precisa agora trazer, né, num pulso firme, para que um investimento como esse não acabe perdendo o efeito? Mas a gente quer que o senhor fale sobre isso no próximo bloco. Lembramos que você ainda pode participar do programa enviando perguntas ou dando sua opinião através do telefone 34236836, pelo e-mail opiniãotv@gmail.com e também pelo Twitter, @opiniãopr. Até já. Opinião Pernambuco está de volta. Hoje estamos discutindo praias urbanas e a pergunta que eu deixei no ar para o secretário no bloco anterior foi sobre a questão do saneamento, né, dos esgotos que são jogados em nossas praias. E aí, secretário? Bem, nós temos 3 ações importantes na busca de solução para isso, Valdir. Primeiro, a fiscalização. A CPH tem feito fiscalização permanentemente para evitar que as empresas joguem nos rios, joguem os seus dejetos. Mas elas continuam jogando. Continuam sendo multadas e fechadas em alguns casos, né? Agora, esse mês, por exemplo, nós fechamos uma empresa, nós proibimos essa empresa de atuar exatamente porque ela não estava cumprindo rigorosamente, inclusive empresas que estavam lá próximos do rio Jaboatão, que é um rio muito poluído e que despeja ali próximo das praias de Jaboatão. Outra ação é o que a Compesa está fazendo, é buscar uma solução para o saneamento da região metropolitana. O governo do estado já avançou nessa parceria público-privada para que em cerca de 12 anos todo o saneamento básico da região metropolitana seja resolvido. É um prazo relativamente curto, considerando que são décadas. Mas daqui a 12 anos já vai ser necessário fazer uma nova obra de engorda, né? Porque essa vai ter perdido o efeito e a gente não vai conseguir. Não vai ser perdida, porque pelo projeto, cerca de 10% da areia pode ser perdida no movimento das águas. Mas, de repente, 10% da areia de um local pode ir para outro e fazer essa compensação. Talvez só Jaboatão, que fica no início da corrente, né? Talvez precise de uma atenção maior. Mas como está muito perto da jazida, com certeza fica mais fácil de fazer essa manutenção. Agora, a terceira ação é a educação ambiental, é a formação realmente de uma consciência nos empresários, na sociedade de modo geral, para que realmente se evite sujar as praias, se evite jogar lixo onde não deve e cobre também, né, dos poderes públicos as ações. Não é à toa que durante décadas e décadas os governos não deram atenção ao saneamento básico, porque a população não cobrava isso, ninguém estava preocupada com isso. Eu acho que é um momento novo, há uma consciência, o governo do estado realmente está comprometido com isso, e em 12 anos, aliás, em menos tempo, já vamos ter boa parte da região metropolitana com a solução, e é importante lembrar, Valdir, que mesmo com esses problemas todos de poluição, nós fazemos monitoramento das praias de Pernambuco e são poucos os pontos impróprios para o banho, né? Um dos pontos impróprios é ali perto do Pina, que realmente é uma situação que sempre aponta um excesso, né, de poluição, mas em geral as praias do estado de Pernambuco são propícias ao banho e os turistas que estão em Pernambuco
não tem o que temer, porque esse monitoramento é feito. Tem uma pergunta aqui do Antônio Vital, de Jaboatão. Serão construídos espigões em Barra de Jangada, assim como foi construído em Piedade? Não. A solução do projeto é somente o engordamento. O espigão único que tem, que fica próximo da curva do S, que chama, ele será mantido, não vai sofrer influência, e o quebra-maque com o seccionamento dele vai permanecer, mas a alternativa de espigões não foi adotada nessa obra. Elias Salles, de Brasília Teimosa, qual seria a manutenção adequada para o engordamento da orla, tendo em vista que o mar cresce a cada dia? O professor Pedro poderia responder? O reengorde, né? O novo engordamento a partir desse monitoramento que o Roberto mencionou. O mar ele cresce a cada dia, usando essa linguagem que ele está falando, né? Mas a obra em si, ela está planejada para essas variações, né? A obra de engordamento, para essas variações naturais das ondas, da maré, né? Tem uma pergunta aqui do Silvio Tavares, mas de certa forma acredito que a gente respondeu, né? Seria se há a possibilidade que o que está sendo feito em Jaboatão seja feito também em Recife. A gente já falou que o projeto se estende até Paulista. O Ivan Leitão, como esta areia vai alterar o novo ambiente? Haverá novos impactos? E eu acrescentaria aqui um ponto. Recentemente nós realizamos um programa aqui sobre a Ilha do Zeca. Foi sobre as áreas de preservação ambiental. E um dos convidados falava que foram encontrados, inclusive, ovos de tartaruga numa área de mangue, né? Há também alguns estudiosos que dizem que se não houver um cuidado eficiente das áreas de mangue, isso acaba repercutindo também lá no mar, né? Isso pode contribuir para o avanço do mar, ou seja, essas questões todas que acabam aterrorizando a população. Então, de que forma a gente está preocupado com o mangue e com o impacto no seu sentido mais abrangente quando a gente traz uma obra como essa, engenheiro? Em Jaboatão, a Secretaria de Meio Ambiente, ela tem uma equipe que trabalha com acompanhamento das obras do mangue e o trabalho é executado pelo secretário Vavá Rufino, com a equipe permanente nessa área, e eles fazem um monitoramento diário das áreas de mangue, entendeu? Para poder evitar esse avanço, esses aterros que são bem propícios em Jaboatão nas áreas planas. Em Jaboatão tem uma área muito plana e ficam próximos do mangue. Então tem tido uma atuação muito severa nesse sentido para punir os infratores que provocam esses aterros e que vêm a causar o degradamento dessa área de meio ambiente. E essa areia não vai causar um impacto maior, como pergunta o Ivan Leitão? Não, porque o engordamento, a parte de erosão, começa a partir de Barra de Jangada, na foz do rio Jaboatão, em direção ao norte. Entendeu? O banco de areia que tem na entrada do rio Jaboatão, ele está preservado e não vai sofrer influência, já que as correntes marítimas são do sul para o norte. A predominância é maior nesse sentido. O Edivan de Tegipió fala, um comentário dele, o avanço do mar é decorrência do efeito estufa. Os governos devem tomar medidas para prevenir esse efeito. É isso mesmo, professor Pedro? Olha, existem pessoas que acreditam realmente que isso é uma causa, uma consequência do efeito estufa, né? Agora também existem outras que não, né? Então essa é uma discussão bem assim ativa na ciência, né? E eu acho no Brasil, acho meio difícil a gente pegar e culpar o aquecimento global, o efeito estufa, o que for, como sendo o principal agente causador da erosão, né? Por que a gente diz isso? Porque a gente tem uma costa aí brasileira de 8.000 e poucos quilômetros, né? E que o monitoramento sistemático é feito de forma muito pontual e esporádica, né? Então, a gente não tem dados que realmente comprovam que o nível do mar está aumentando aqui, que está tendo mudanças nas ondas. Então, acho um pouco difícil de realmente dizer que esse efeito estufa ou as consequências, né, está causando erosão das praias aqui, né? Secretário, eu queria retomar um dado aqui que a gente colocou na abertura do programa, né, que foi essa pesquisa do Ministério
do Meio Ambiente, né, que indica que 33% da orla de Pernambuco estaria já afetada com processos de erosão. Esse número não é muito alto, não. Se está pensando numa solução aqui para a região metropolitana, né, para essa área. Essa área corresponde a quanto? E que olhar está sendo debruçado sobre as demais áreas? Eu acho que é um número bem realista, porque só essa área do projeto representa 48 quilômetros, é quase um quarto, ou seja, quase 25% de todo o litoral. Então, considerando aí que um terço seria uns 33%, eu acho que esse número é bem real. Acontecem problemas diversos por conta da ocupação do litoral, né? Como a ocupação do litoral na história não foi planejada como a ciência recomenda hoje, com certeza isso gerou uma série de impactos. E muitas vezes esses impactos são quase impossíveis de saber, né? Onde vão ser provocados, né? Por exemplo, quando se constrói um porto, um grande porto, com certeza você move ali, você muda a dinâmica naquela região e com certeza em outra área ali você vai ter reflexos. Portanto, durante muito tempo se teve, né, um processo assim sem monitoramento. Com esses estudos e com as ferramentas muito modernas que nós temos hoje, né, sistemas, modelos matemáticos, softwares muito sofisticados, enfim, com certeza vai ser mais fácil prever e fazer esse monitoramento. Um comentário do Heitor Salvador. Ele diz: sabemos que a perda de areia na nossa orla não está diretamente relacionada ao tão falado aumento do nível do mar. Assim, foram feitos estudos de correntes marítimas para saber quanto tempo essa engorda irá durar e para onde será depositada a areia que será levada pela corrente, já que em outros pontos dos litorais de Pernambuco, Paraíba e Rio Grande do Norte está havendo depósito e não perda de sedimentos. Engenheiro Roberto Rocha, gostaria de fazer algum comentário eu sobre... acho que é exatamente o contrário. Ponta de Pedra, São José da Coroa Grande está tendo perdas grandes, entendeu? E a elevação do nível do mar, as consequências, uma das consequências é essa de causar erosão. Além de salinização dos aquíferos mais próximos, que causa esse problema, hoje já é o que eu tenho lido a respeito disso, já é uma unanimidade entre as pessoas que estudam, os que vivem estudando diretamente, que entre vários fatores, além do avanço imobiliário sobre a área de praia, a elevação do nível dos mares é uma consequência, não só na nossa costa do Brasil, como nos Estados Unidos, na Europa também. O Luiz da Embiribeira, esse projeto não é novidade. A praia de Copacabana passou por esse mesmo processo no final dos anos 50. Várias dragas trabalharam lá. Por aqui, por que demorou tanto realizá-lo, secretário? Bem, foi um processo, né, de pesquisa, de estudo, de decisão política. Isso começou em 2005. Inclusive, o governador Eduardo Campos era ministro de Ciência e Tecnologia e foi quem iniciou esse processo, investindo nos estudos, né, a partir de 2005. Então, foi uma decisão política que aconteceu em 2005. Na verdade, é isso. O Pedro Fragoso pergunta quanto custa esse projeto, se existe um projeto de manutenção atrelado ao de execução. E aí vocês já... cerca de 330 milhões de reais e com certeza vai ter um processo de manutenção. Hilton Matos do Cordeiro, Pedra de Xarel, no Cabo, tem casas de alvenaria e bares na beira da praia, que virou depósito para o lixo produzido. Existe alguma fiscalização que combata essa ação? Pois é, os municípios têm que fazer a fiscalização, o governo do estado também faz a fiscalização, as pessoas podem fazer as denúncias, podem ligar para a CPRH, ligar para a prefeitura e fazer as denúncias, porque é importante que a população aponte onde existem os problemas para que os governos possam tomar providências. É impossível você ter fiscal em todos os lugares do estado, por isso que a participação da sociedade é muito importante. Bem, estamos quase chegando ao final do programa e como nós estamos na Semana do Meio Ambiente, né, a gente não poderia deixar de utilizar um pouco desse nosso espaço para dar uma mensagem, dar um recado, no sentido de que as pessoas elas estejam um pouco mais atentas
a importância de se contribuir, né, para a preservação, para a melhoria da qualidade de vida do planeta. Então, professor Sérgio, qual o seu recado? Professor Pedro. Professor Pedro, desculpa, professor Pedro Pereira. Olha, Valdir, é uma tarefa difícil, assim, que é tanta coisa que você pode estar sugerindo, mas o que eu poderia falar nessa situação que a gente está atualmente aqui no Estado, é uma situação privilegiada. Né? Poucos são exemplos de engordamento de praia no Brasil. Então, o que eu falaria para a população é para acompanhar de perto essas obras, executar esse papel de fiscal que o cidadão tem esse direito, né? E ir lá acompanhar essas obras e se chegar um determinado momento e ver que aquela areia foi embora ali da praia e que os governos não estão repondo, que o cidadão vá lá e olha, cadê a areia da praia? A gente quer colocar, a coisa está boa, porque isso com certeza vai estar acontecendo. Quando devolver a areia das praias para a nossa orla aqui, com certeza os cidadãos vão ficar felizes da vida aí. Roberto Rocha. Essa obra ela tem uma importância muito grande, tanto do ponto de vista econômico, porque proporciona a construção de novas edificações afastado da orla, que gerar emprego para a construção civil, a rede hoteleira também e a gastronomia. Então, isso vai gerar muito emprego no município de Jaboatão e, além de trazer de volta o lazer mais importante da população, que é a praia. E um outro fator que eu considero muito importante, nós consideramos muito importante, com relação ao meio ambiente, é que num espaço tão pequeno que existe hoje de pontos localizados de areia, em Jaboatão nós tivemos 12 ninhos de tartaruga, todos eles com a eclosão das tartaruguinhas nasceram e foram para o mar. Recentemente foi uma já próximo de Boa Viagem, entendeu? Com 151 filhotes. Então, com essa reconstrução, o meio ambiente vai estar imensamente agradecido pelo trabalho que vai ser feito, com a colaboração do governo federal, do governo do estado, da Secretaria de CPRH, que tanto trabalhou nesse sentido. Para dar um pouco mais de alegria à população de Jaboatão, quando que ela vai poder ter acesso a essa nova praia? No início do verão. Daqui a 3 meses, nós acreditamos que estamos com as 3 praias recuperadas e em condições da população, daquelas pessoas que proporcionam um refrigerante, um sanduíche para quem está ali na praia e toda a rede hoteleira e de gastronomia que estão nas proximidades. Ok, secretário, acabou sobrando pouco tempo para o senhor. Eu queria aproveitar esse tempinho para convidar as pessoas que estão nos assistindo, também vocês aqui, no dia 5, né, depois de amanhã, Dia Internacional do Meio Ambiente, às 10 horas, com o governador Eduardo Campos, nós vamos apresentar um plano de aplicação de 205 milhões de reais de compensação ambiental que vão ser investidos em projetos de preservação em todo o estado. Nós vamos criar um parque marinho aqui na região metropolitana, de Olinda, Recife, Jaboatão até Ipojuca, para incentivar os mergulhos, né? Nós temos aqui um acervo imenso de naufrágios que gera aqueles recifes artificiais com muitas espécies. É belíssimo esse mergulho, então vamos criar um parque para chamar mais atenção para esse mergulho e outras ações em todo o estado. Portanto, depois de amanhã, 10 da manhã, lá no Centro de Convenções. Secretário, muito obrigado. Obrigado, engenheiro Roberto Rocha. Obrigado, professor Pedro Pereira. Obrigado a você também em casa, que mandou pergunta, que ficou aí torcendo pelo andamento desse programa. Boa noite e até amanhã.